as 3 primeiras trombetas, esse tema tão oportuno para os nossos dias. E eu quero convidar a igreja a nós orarmos cada dia, como foi dito já aqui. Nós vivemos uma fase de muita acomodação, muita acomodação. Eu não tenho nenhuma dúvida que hoje nós vivemos uma perseguição mais perigosa do que as perseguições que são chamadas sanguinárias, as perseguições onde tiram a vida por ser cristão. Eu não tenho dúvidas. Eu digo isso sempre para a Gisele. Ela até sempre fala, está chegando cada dia mais esse momento final. Sim, e eu digo que o Senhor desperte a sua igreja por meio, então, desse momento. Porque nós nunca vivemos tanta negligência com a palavra de Deus. Nunca se teve tanta Bíblia e nunca foi tão, digamos, visto no mundo, na igreja, tanta indiferença pela Bíblia. A Bíblia virou um amuleto na mão de crente. A Bíblia virou um amuleto, e aí a gente pode até dizer a expressão, na mão da igreja, mas a igreja tem duas, Você tem que lembrar sempre disso, a igreja são duas. A igreja visível, que todo mundo vê, não é assim? Quem passar na porta lá vai falar assim, tem uma igreja ali, o povo está ali reunido. E a igreja eleita, a igreja que o Senhor sabe que de fato houve novo nascimento, houve confissão de pecados, houve desejo de caminhar com Cristo, houve rendição, e aí eu não tenho dúvidas que por mais que possa oscilar a nossa intensidade na caminhada, há temor à palavra de Deus, há zelo pela palavra de Deus, e nós devemos orar, Senhor, aviva meu coração em amor à tua palavra, porque eu preciso que ela esteja nas minhas mãos, diante dos meus olhos. Haja vista o que nós temos vivido, uma perseguição ideológica, Qualquer coisa hoje você vê pessoas motivadas, e por sinal, meus dias estão de quinta para cá bem fora do normal. Aí quando foi hoje, 4h30 da manhã, tá eu procurando um veterinário com a cachorrinha, só para você ter uma noção. Vem sempre tudo na mesma hora, Então, graças a Deus, ela melhorou na oração do carro até a veterinária. Eu falei assim, não vou entrar no veterinário porque eu vou ficar aqui internado com ela aqui mais de 12 horas. Dei uma volta, olhei bem para o olhinho dela e falei assim, tá boa. E vamos confiar, senhor, eu não posso passar mal hoje não. Já é tarde, já é 5 horas, daqui a pouco tem que ter na igreja. Mulher cirurgiada em casa, como é que faz? E a cachorra ficou boa? Tá boa, graças a Deus, deve ter sido uma indisposição. E eu estava vendo um tanto de ciclistas, 5h30 da manhã, tudo já preparando as suas bikes, tudo motivados. Eu vi alguns carros passando e eu reparava, sempre tinha bicicletas, tudo para sair no domingo, às 6 da manhã, 5h40, para pedalar 20, 15, 10, 40 quilômetros, não sei, com um objetivo, encontrar satisfação, prazer. Não é errado, esporte, mas nós temos uma grande lição. Nós vivemos um tempo onde nós estudarmos a palavra de Deus, separarmos momento para estudarmos a palavra de Deus e falar que somos um povo que estuda a palavra de Deus, aí as pessoas chamam, mas isso aí é coisa de gente fanática, muito bitolada, e na realidade nós devemos levantar com alto e bom som e declarar, nós somos aqueles que amamos a palavra de Deus e ela está se cumprindo. E ela está cada vez mais apontando que tudo que está relatado nela se cumpre. Se há um tempo para estudar a palavra de Deus, é hoje, é o dia de hoje. E eu convido os irmãos, orem para a igreja, orem pela nação brasileira, para que nós sejamos uma igreja, não só nós aqui, mas uma igreja apaixonada pela palavra de Deus, uma igreja avivada pela palavra de Deus, uma igreja visitada pelo poder de Deus, para ter quebrantamento diante da palavra de Deus. Hoje nós vemos, eu louvo a Deus pela sua vida, viu, Felipe? Isso é uma bênção, uma resposta de Deus no nosso meio. Mas hoje se dá muito apreço à música, e por sinal qualquer música. Eu até pego no pé do Felipe, cadê as nossas músicas? Cadê as nossas letras reformadas? Insiste nelas. Difícil, persiste. Porque nós vivemos uma época onde a igreja virou qualquer coisa, menos dedicação ao estudo da palavra de Deus.
E não é porque você pensa assim, não, ela é imperativa, ele é imperativo, está cheio de imperativo, ainda Machado querendo se esforçar para conhecer a palavra de Deus. Nunca leu um gibi, porque não conseguia concentrar, mas agora é crente e fala, Senhor, eu preciso aprender da tua palavra. E Deus dá graça. Então não há desculpa para nós não sermos dedicados ao ensino da palavra de Deus. Nos apegar a ensinar aos nossos filhos. Porque se o seu filho tiver 9 anos de idade e ele não viu em você amor à palavra de Deus, é aquela palavra que os jovens estão usando hoje. Confia que ele vai ser de fato um adolescente que ama a palavra de Deus. Você precisa formar ele desde menininho, ensinando a palavra de Deus, separando tempo para ensinar a palavra de Deus. Porque haja vista, homens que morreram por causa da tradução, né, Paulo? Da Bíblia. Irmãos, nós vivemos, como diz Paulo Júnior, uma fase de uma igreja cristã muito gorda. E não é o sentido físico, não. É o sentido espiritual. Acomodada, satisfeita, achando que qualquer hora ela pode se alimentar. Mas não. Possivelmente está acontecendo de certa forma, uma anestesia muito grande. E isso é muito perigoso, não é verdade? Muito perigoso. Que Deus possa trazer sobre nós, enquanto igreja, esse despertamento em amor pela sua palavra e dedicação para nós transmitirmos também aos nossos filhos. Vamos ler então, meus irmãos, capítulo 9. Eu peço a ajuda de vocês, para que vocês acompanhem. Verso 1. Diz assim, a 5ª trombeta. O 5º anjo... Encontraram? O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo. Está assim na sua Bíblia aí? Selo. Selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado também, ou melhor, foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era em hebraico Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui e, sobretudo, pelo teu povo estar aqui, Pai. Que o Senhor continue a trabalhar em nossas vidas para que nós possamos nos alegrar por saber que fomos escolhidos pelo Senhor, fomos chamados pelo Senhor e que o Senhor cuida de nós em cada fôlego de vida que manifestamos, Senhor. Que a tua graça nos sustente e que possamos amar mais e mais o Senhor a cada dia. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos,
nós temos então algo aqui muito prático e diferente, de fato eu concordo, do que muitos acham que é batalha espiritual. Quem já ouviu falar em batalha espiritual? Levanta sua mão aí, já viram? Possivelmente, aqui no Brasil, de cada 10 coisas que você ouviu falar sobre batalha espiritual, 9 está errado, tá? Só para te alertar, tome cuidado, porque as batalhas espirituais que, sobretudo essas igrejas que não têm nenhuma preocupação em estar centrado na palavra de Deus, o que eles apresentam são, muitas vezes, manifestações de crendices, muitas vezes coisas associadas a uma deidade. O que é isso? Deidade de Satanás, como se Satanás fosse o quê? Um Deus. E ele não é um Deus. E essa relação é tão perigosa que deixa até os crentes atormentados. O crente, ele anda com Jesus e ele precisa estar seguro que o Senhor Jesus é com ele, né? E nós vemos isso, muitas vezes até para manobrar a própria igreja. Eu me lembro uma vez que alguém disse assim, olha, não faça isso, viu? Porque senão essa maldição vai te acompanhar. Olha só, dentro da igreja evangélica, qual que é então o papel da igreja? Quebrar a maldição em Cristo Jesus ou transmitir a alguns que de repente, por motivos banais, como por exemplo, eu sempre falo isso, há poucos dias atrás, inclusive estamos recebendo uma família assim, houve assim, olha, você está indo para outra igreja, a maldição de Deus estará sobre a sua vida, você está debaixo de desobediência, a palavra, né? Desobediência. E a igreja que ela está, se fosse presbiteriana, eu diria assim, volta lá, congrega lá, porque se lá tem pecador, aqui também tem. E se você está procurando a igreja perfeita, imaginemos que aqui seja perfeito, ok? Chegando você vai atrapalhar tudo. Pecadora. Já que você acredita em igreja perfeita, porque eu tenho certeza que você é perfeito. Ou você não é perfeito, é pecadora. E não é igreja presbiteriana, não é igreja séria, não é por motivo de mudança de cidade, não é por motivo de nada disso justo. É porque a pessoa quer estudar a palavra de Deus, não ouve a palavra de Deus dos púlpitos, e o que eles têm para fazer? É quase base disso, ó. Você lembra daquela época que nós fomos lá e quebramos as maldições da sua casa, fizemos aquela oração especial? É coisas que você ouve que não tem nada a ver com o verdadeiro sentido da batalha espiritual em Cristo Jesus. E nós vamos ver aqui no capítulo 9, sobretudo na quinta trombeta aqui, algumas manifestações como se fosse de fato. Imagina um estojo, uma bolsa, e você puxa o zíper e ali sai toda a manifestação que Deus permite de Satanás e toda a sua hoste. Então vamos por parte, vamos aí no versículo 1, diz assim, versículo 1, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela. Estrela o quê? Qual que é a definição dela aí? Caída do céu na terra. Então vamos lá. João está tendo uma visão, está tendo uma imagem. Lembre que nós sempre falamos isso. Essas imagens não podem ser associadas de maneira literal. Porque nós vamos ver aqui, por exemplo, imagens grotescas, mas que na realidade não é o importante a imagem, mas sim o símbolo que ela apresenta. O que ela aponta, o que ela traz de carga de informação. Então diz o texto, por exemplo, o texto diz assim que uma estrela que ele viu caindo ou que já está caída aí de acordo com o tempo na língua portuguesa. Se ela já é caída, porque já aconteceu. Então João, ele não viu a estrela caindo, ele viu a estrela caída. João tem a revelação de que ele vê a estrela caída. E olha só que interessante, a palavra de Deus nos apresenta vários momentos, algumas relações a respeito de passagens que citam quem é de fato essa estrela caída. Abram lá para mim, por gentileza, em Lucas 10, 18. Verifica para mim aí, Rogério Gomes, está com o celular aí?
se é Isaías 14, 18, que fala a respeito desse anjo caído. Isaías 14, me fugiu aqui, estava com ela na cabeça e me fugiu. Se você encontrar, você levanta a mão aí, por favor, Rogério. Quem pode ler Lucas 10, 18? Jesus disse isso. Eu vi Satanás como um raio, diz a expressão, caindo do céu. Aí quem disse foi Jesus. Jesus tem data de nascimento? Só aqui na terra, né? Jesus é eterno. Ele sempre acompanhou todos os fatos. Então ele viu Satanás sendo lançado do céu. Lá em Apocalipse 12, capítulo 12, verso 9. Quem que pode ler para nós aí, por gentileza? Já está funcionando a nova câmera aí? Oh, que bênção! Então nós estamos hoje já com uma... Depois você vai lá no YouTube conferir, tá bom? Se tiver bom, vocês dão um like. Se não tiver bom, dá o dislike e fala, Luciano, misericórdia, meu irmão. O que é isso? Diz que o importante é dar engajamento. Luciano, se é like ou dislike... Oh, meu Deus do céu. Não, você vai lá e fala, oh, Senhor, abençoe cada dia a nossa igreja, né? Apocalipse 12, 9. Quem pode ler para nós? Isso, o próprio Senhor Jesus, que revela o Apocalipse a João, ele deixa claro que Satanás foi lançado. Ele era, o que ele era? Um anjo de luz. Ele já foi um anjo de luz, mas agora, devido à sua rebeldia, ele é expulso. E olha só, a expressão estrela caída, então, está apontando para a queda de Satanás. Isso não deixa nenhuma dúvida para os estudiosos. É bem categórico que essa estrela caída aí que João cita agora no capítulo 9, na passagem da quinta trombeta, é Satanás que é lançado. Encontrou, Rogério? 12. Você pode ler para nós, por favor? Isso. Aí é uma declaração também a respeito dessa tentativa de Lúcifer, que era um anjo de luz, se colocar de uma maneira acima, inclusive, de Deus, né? E a partir daquele momento, a rebeldia, tanto Lúcifer como uma terça parte, é lançada do céu. E aqui a palavra de Deus vai nos deixar bem claro que não se trata de algo que não seja uma pessoa, ou pelo menos a palavra seria um ser, que possui condições de receber o quê? Olha o que diz o versículo 1. O que ele recebeu? O quinto anjo tocou a trombeta, viu uma estrela caída do céu, e foi-lhe dada o quê? Então, há de ser alguém que pode receber a chave do abismo, e nós vamos falar sobre essa chave, esse abismo, e que ela recebe. Detalhe importante, nós vamos cada vez mais destacar quem tem o controle de todas as coisas. Vamos lá em Apocalipse 1:18, para nós começarmos o estudo aqui dessa quinta trombeta, porque senão pode ser... Pode ser que algum irmão desavisado, aqui não, né? Que todo mundo é conhecido, que eu não posso fazer essas piadas com irmãos conhecidos. Só se tivesse muita gente desconhecida, sabe, Márcio? Aí a gente poderia brincar. Porque vai que algum irmão começa a ficar pesado o estudo e assusta e fala, nossa, está falando demais do inferno, está tão poderoso o inferno que eu não vou dar conta de ficar aqui não, né? Pelo contrário, olha lá, capítulo 1, verso 18, olha quem tem a autoridade soberana. A palavra, ela é assim... E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo. Quem que esteve morto e agora está vivo, e nós já estudamos aqui? Jesus, pelos séculos dos séculos. E eu tenho
E tenho as chaves da onde? Quem é dono então do inferno? Jesus. Tá bom? Agora nós vamos lá para o capítulo 9, verso 1. Diz assim que a estrela caída foi dada a chave do abismo. Quer dizer que tem uma fechadura? Não, é simbólico. A chave aqui representa a permissão, o domínio daquele momento, daquele local, daquele contexto. E essa manifestação de Deus, de Cristo, João está relatando e vendo a estrela caída, ela recebe a chave do abismo. E aqui no capítulo 9, vou voltar aqui novamente, verso 1 diz assim: da chave do poço do abismo. A estrela caída recebe, então, a chave do poço do abismo. Satanás recebe a chave, a permissão, o controle, ainda que temporário. Por quê? Ele é dono de alguma coisa? Não. E ele recebe de Cristo, recebe de Deus, o Deus triuno, essa chave, essa permissão para estar, então, podemos chamar assim, à frente, dirigindo, controlando. E diz a palavra de Deus, verso 2, ainda no verso 1, até vou destacar aqui, porque nós precisamos ver essa palavra aí, abismo. Essa palavra abismo, verso 1, ela é interessantíssima, porque abismo é uma palavra que no termo grego não é simplesmente como no Brasil, né? A ideia de que é um buraco sem fundo. Não! Lá em Lucas 18:31, quem pode ler lá? Olha a passagem do rapaz que era possesso de demônios, é o chamado gadareno. Olha o que ele diz, ele não, os demônios que estão possuindo, o que ele declaram a Jesus? Capítulo 18, verso 31, quem pode ler? Não, então é errada a passagem. É 10:18, perdão. 10:18 não. Cadê a do Gadareno aqui? 18:31? Lucas 18:31, Nízia? Então me ajudem aí. Então, falha minha. A passagem do Gadareno, que ele responde 8:26, pode ler, Felipe. Pode ler. Os demônios, quando vê que Jesus vai expulsá-los, eles pedem, não nos mande para o abismo. Qual que é a sugestão deles, vocês lembram? Manda para a manada de porcos, ele está passando uma manada de porcos ali, ó. Manda para qualquer lugar, menos para o abismo. Ou seja, tanto é que a passagem diz que a manada de porcos se precipitou, ou seja, ela pula para um espinhadeiro. Vocês conhecem a passagem? Está assim ou não está? Não era esse abismo que os porcos, os demônios pediram livramento, Jesus deu, e aí eles caem no buraco. Não, porque a palavra abismo ali é um dos termos que nós vamos ver para inferno. E tem ramificação o inferno, e nós vamos ver isso. Outra passagem importante para nós, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Quem pode também me ajudar aí? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Inferno, abismo de trevas. É impressionante, porque a palavra inferno, no termo grego, se apresenta de 3 formas. Olha lá, algo que possivelmente você não ouviu, ou se já ouviu, que bom, você tem que lembrar disso. O inferno é categorizado pela palavra de Deus de 3 formas. O mais famoso é o chamado Sheol, ou melhor, Hades. O Hades é muito citado. É de fato
a palavra aqui, quando é citado inferno no Novo Testamento, se retrata, ou no Antigo Testamento também, se retrata ao Hades. É o chamado mundo dos mortos. É para quando a pessoa já morre aqui, e ela já vai para esse local que é chamado de inferno. É inferno. Não é local de, como é que chama a doutrina romanista, para tentar expurgar os pecados? Purgatório. Não, é local de sofrimento já eterno. Nós temos então o Hades. Só que a palavra de Deus não apresenta apenas o Hades como inferno. Nós temos uma outra expressão que é um outro local. Qual que é? A palavra Guiena. E olha que interessante, a palavra Guiena, ela se trata a respeito de um grande lago de fogo. Lembrando novamente, fazendo o exercício novamente, que nós não podemos imaginar simplesmente alguém com uma, como que chama aquele? Tridente. Dos filmes de Hollywood, o tridente na mão, e está lá o capeta mor, segurando ele, e aquela roda de fogo enorme. Não, nós não devemos fazer essa imaginação. Ainda que ela venha à nossa mente, ela é uma figura de linguagem. E, de fato, essa imagem já nos deixa atemorizados, não deixa? É uma coisa assim assustadora, não é? Agora, é uma linguagem, uma figura de linguagem para quê? Para apontar que esse local, Guiena, não ainda foi inaugurado. Interessante. Quando essa palavra é utilizada, ela é citada para lago de fogo. E os estudiosos vão dizer que essa manifestação do inferno é para pós-ressurreição. Não são somente os crentes que vão ressurgir. Louvado seja Deus que os crentes vão ressurgir e vão para onde? Vocês estão com dúvidas? Estou falando muito do inferno, vocês estão ficando apavorados? Os crentes em Cristo Jesus, quando ressurgir, haverá a expectativa do novo corpo, ressurreição. Vão estar onde? Em Cristo, no céu. Mas os que morrem e que são lançados para o Hades, aguardam também a ressurreição dos seus corpos. Olha só, e esse lago é destinado, esse sofrimento do inferno é destinado para justamente essa condição pós-ressurreição, porque será quando? No grande dia do tribunal, onde todos receberão novos corpos. A ressurreição dos corpos acontecerá, e ali haverá então esse inferno, a denominação é Guiena. E um terceiro, e aqui nós vamos destacar ele com a nossa passagem, é chamado de Tártaros. Esse local é um local, como o Rogério Gomes leu, que diz que há abismos. E nós vamos ver que são locais, ou o local, de segurança máxima. Para quem? Para demônios que não estão aqui na terra, muito menos no céu. Eles estão aonde? Ou já foi soltos? Aprisionados. Eles estão aprisionados. E nós vamos ver a descrição de João agora a partir do verso 2. Então nós temos agora algo importante. Tem uma outra passagem também que podemos ler, Judas 6, lá só tem um capítulo, então é o versículo 6. Lá no finalzinho da Bíblia, quem tiver com o celular mais rápido aí, pode ler, por favor, me ajude. Olha só essa passagem. Eles estão aonde? Não todos, mas olha só o que diz o texto. Guardados sobre trevas. Essa passagem, ela corrobora para que nós entendamos que, a partir do verso 2, vai acontecer algo que tem ligação com a quinta trombeta. E o que essa quinta trombeta aponta? Para dias finais que vão se manifestar
por meio de fatos, como diz o verso 2, abriu o poço do abismo. Ou seja, abriu essa ala. Imagina um local para prender o Fernandinho Beiramar. Fica aqui em Uberlândia, aqui na Jaci de Assis? Fica onde? Fica lá em Brasília, fica lá em Catanduva, no Paraná. Prisão de segurança máxima. Por quê? Por causa da periculosidade desse ser. É isso que agora vai acontecer no capítulo 9, verso 2, o abismo abriu, ela abriu o poço. E quem que tinha a chave, a quem foi dada a chave? Satanás. Aí Satanás recebeu a permissão, porque ele não é dono, porque lá em capítulo 1, verso 18, ele é dono dos céus, terra e próprio inferno. E agora no versículo 2 diz assim, e ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço. O autor William Hendricks, Simon Kistemaker. Vocês lembram que nós estudamos no capítulo 8, que diz assim que o incenso chegava juntamente com as orações. Gravaram, hein? E eu imagino a cena no Antigo Testamento. O incenso é um incenso aromático. Ah, pastor, então por isso agora eu vou frequentar as lojas de incenso. Só se você estiver fazendo isso, você pode correr um risco de cair na esoterismo. Porque no Brasil, incenso e esoterismo está assim, ó, alinhadinho. Não quer dizer, pastor, quer dizer que eu usei um incenso lá, eu estou fazendo coisa de outra. Não, mas tenha cuidado, viu? Porque aqui no Brasil é mó ligadíssimo. É muito próximo. Mas imagina a cena, lá no Antigo Testamento, o incenso que era colocado, porque Deus pediu ao sacerdote, era para levantar um aroma agradável. Era símbolo ou era porque de fato o que agradava a Deus é o cheiro do animal? Símbolo! Porque na verdade o que Deus desejava é que Israel se apresentasse como sinceros, como povo de Deus, quebrantado, e aquela situação ali, daquele símbolo, apontasse que Deus receberia aquele aroma. É tudo um símbolo. Aqui nós temos outro símbolo, mas o contrário. Imagine o odor mais fétido de toda a história. Se abre o poço e começa a se alastrar aquele odor terrível. E diz o verso 2: abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Aqui nós temos algo que nos chama muita atenção. Por mais que nós tenhamos um pouco de distância, eu creio que ainda nós não chegamos ainda. Eu penso que ainda falta um pouquinho ainda pela quinta trombeta. Ao mesmo tempo que eu fico em dúvidas. Ao mesmo tempo que eu vejo alguns dizendo, eu creio que sim. E eu fico pensando, faz sentido também. Aqui diz assim que esse local é aberto e uma grande fumaça toma conta, como um fumaceiro, e diz, escureceu-se o sol e o ar. Detalhe, nós vimos aqui no capítulo 9, esse abismo foi aberto para produzir mal contra os homens ou contra a natureza? Homens. Porque nos 3 primeiros trombetas, o mal era contra quê? A natureza. Eu lembro que nós falamos que nós já, inclusive, cremos que já começou a primeira, a segunda trombeta, porque nós nunca vimos tanta defasagem na criação, sofrimento, nós nunca vimos tanta desmatamento, a produção do homem, não simplesmente para produzir, para ganhar, para sobreviver, mas simplesmente para destruir. Tudo que nós vimos no capítulo 9, ou melhor, no capítulo 8, nas primeiras trombetas. Agora, na quinta trombeta, o mal não é para a terra, o planeta, mas sim para os homens. E
Até parece filme de ficção científica, mas não está difícil. Você vê bombas químicas produzindo tantos males. O dia que Santos Dumont, dizem isso, até não é uma pesquisa, eu posso falar uma besteira aqui, me corrigem depois. Mas ele viu que a sua maravilhosa invenção, qual foi? Santos Dumont, o avião. Foi usado depois para guerra. Ele ficou, não conheço o detalhe da história, mas, salvo engano, vou deixar assim, ele ficou muito frustrado, depressivo com essa notícia, né? É a descoberta do átomo, né? A mesma coisa da descoberta do átomo com essa relação de produzir depois uma bomba nuclear. Só um detalhe. Eu não vou poder abrir muito, irmãos, por causa do tempo hoje, tá? É isso, né? Einstein, Albert Einstein, exatamente. Então, nesse contexto aqui, imagina o que Satanás pode fazer, né? A gente vê algumas coisas assim acontecendo que faz muito sentido. Vamos para o capítulo 9, verso 3. Olha só o que diz aqui, verso 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Uma figura muito utilizada na palavra de Deus é o gafanhoto. Se nós observarmos lá, por exemplo, em Êxodo, uma das pragas do Egito foi justamente os gafanhotos tomarem conta de toda as plantações. Muito bem, Roberto. Mas, pastor, você acabou de dizer que não era para produzir mal contra a natureza. Não é para produzir mal contra o céu e a terra. Então é produzir gafanhotos mal contra quem? Não são gafanhotos, são como gafanhotos. Olha o que diz o texto. Também fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder com os que têm escorpiões, os escorpiões na terra. Aqui é interessante porque esses gafanhotos, o que eles vão produzir agora é uma produção, ou melhor, redundante, é uma ação de destruição, mas não contra a natureza. Os demônios que estavam naquele abismo foi aberto. O local, o Tártaro, esse local, o inferno, foi liberado à prisão. E eles vão fazer o quê? Eles vão se levantar como gafanhotos e vão assolar o ser humano. Capítulo 9, verso 3. Eu quero a ajuda de vocês, abrindo um texto da palavra de Deus, lá em Ezequiel 9, 4. Por favor, me ajudem aqui nessa leitura também. Quem encontrou já pode ler, por favor. O que o escorpião... alguém já, infelizmente, foi picado por escorpião aqui? Alguém? Aqui, ó, tem alguns. Louvado seja Deus, não morreram. Mas quase isso, né, dona Fátima? É isso, Nízia? Dizem, eu nunca fui picado também. Dizem que a dor do escorpião, a pessoa pensa, eu vou morrer. De tão terrível que é a dor da picada do escorpião. Mas o escorpião não mata. Dentro da possibilidade, um adulto, não for uma criança, uma situação especial, né? Mas a dor que ele provoca, essa chama atenção. E todo mundo diz, nossa, isso é terrível. A dor que ele produz. Tá? Detalhe importante para a nossa compreensão aqui. Vamos lá. Quem pode ler? Encontrou o texto? Pode ler. Pode continuar, os 5. Perdão, 6, é o 6.
Até aí. Verso 4, e lhes foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens. Homens aqui é ser humano, que não tem o selo de Deus sobre a fronte. Olha só que interessante, a palavra de Deus revelada a João, ela aponta que nesses dias será aberto esse abismo e esse exército de gafanhoto se levantará para a destruição, não da erva do campo, mas dos homens, contudo, não para matar. Você já viu alguém prender alguém e disse assim, eu não vou matar não? É claro que você não conhece ninguém na televisão, né? Você já ouviu a história? Aí a pessoa fala, não quero matar não, eu quero arrancar em pedacinhos. Você já viu assim? Deixar ele vivo o tempo máximo que puder. Tortura. Essa relação aqui é que João está vendo. Essa ação desses gafanhotos que são demônios, que foram liberados do abismo, eles farão uma grande provocação de dor, como escorpião. Pica, né? Ferroa, a palavra é essa, é o ferrão dele. Ele ferroa, ele deixa a marca, ele castiga, mas não matará. Só que tem uma dádiva. O ferrão, essa prática maligna, ela se levantará, como diz aqui em Ezequiel, sobre os homens, mas não somente os homens de uma nação, de um local, de todos os lugares. Contudo, aqueles que têm o quê? O selo na fronte. Aqueles que são o povo de Deus não sofrerão a quinta trombeta, porque há em meio a tudo isso um grupo aqui na vida, na terra, juntamente com esse grupo sofrendo. Nós entendemos assim, a igreja, mas ela será livre, protegida, guardada, porque ela possui o selo, que diz o texto aqui, o selo se manifesta sobre a fronte. Diz o texto, verso 5, foi-lhes dado também dado, não que os matassem, olha só, e sim que os atormentassem. E sim que os atormentassem durante quanto tempo? Percebe que é uso de expressões daquilo que eles conheciam na época, João, daquilo que Israel vivia. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, eu acho que se tiver um ou dois que responder aqui, vai ser muito. Quanto tempo de vida? É bem evidente a pergunta, né? Já é retórica. Quanto tempo de vida tem um gafanhoto? Ninguém sabia, possivelmente. 5 meses. Em Israel era tão comum porque eles preparavam sempre já a plantação, sabendo os gafanhotos vão vir. E normalmente se levantava em abril, maio, junho, agosto, setembro. Maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses. O autor, no comentário William Hendrick, diz o seguinte, uma das questões interessantes. O gafanhoto vinha, mas o agricultor sabia que se ele suportasse aquele período, ele morre. Tem um período. O que a palavra de Deus está apontando? Que esse grupo poderoso de gafanhoto, de demônios, eles têm data de vencimento. Aqui você pode notar, inclusive, juiz de Deus, e qual que é a palavra que a gente utilizou a respeito das trombetas? E ao mesmo tempo, graça. Não se esqueçam dessa expressão. Nas trombetas nós temos juízo e temos graça. Chegará às taças e você não encontrará mais, até com rimou, graça, apenas juízo. Caminhando para nós chegarmos ao final dessa parte, verso 5. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Verso 6. Naqueles dias,
os homens buscarão a morte. Eu pergunto para vocês, você conhece alguém que não tinha motivo nenhum, e a gente percebe o quanto que o homem está atormentado, né? E uma das maneiras é encontrar o suicídio, não é? De nível geral, as catástrofes na prática do suicídio, não é porque a pessoa não quer viver, é porque até a psicologia explica isso, né? Porque ela cansou de sofrer, é diferente. Agora imagina uma pessoa, nós já sofremos, mas nós sofremos com Cristo, aleluia. Sem Cristo é uma tragédia, né? Aí a pessoa tenta encontrar uma escapatória por meio da morte. Nessa época aqui vai ser diferente. Isso aqui é inédito, vai ser diferente. Olha o que diz o versículo. Versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer. Mas a morte o quê? Nós não sabemos ao certo o que se trata. Com detalhes não dá para saber. Mas muito provavelmente aponta que esse contexto, lembra do escorpião? O escorpião está lá para ferir. O escorpião está para atormentar, mas não está para matar. E a morte foge de quem é atormentado. Muito provável que não tenham coragem. Alguns dizem que estão cientes que se morrerem aqui, encontrarão coisa pior depois, terríveis depois, e por causa disso, não cometem, e estão vivendo, sofrendo, e não encontram a morte. Então, uma passagem que aponta que aqui, diferente do que acontece, a pessoa acabou com a vida, cansada de sofrer, sem nenhuma esperança, aqui eles terão receio, e diz o texto, a morte não o encontrará. Muito provável que tenha uma relação onde a relação da procura, da prática, da própria morte, não terá forças, coragem, justamente por estar ciente da destruição que está após esse ato. Verso 6, diz o texto, verso 7, o aspecto dos gafanhotos, e aqui por isso que não é gafanhoto. Aqui deixa bem claro por que não é gafanhoto. Gafanhoto em Joel é gafanhoto. Lá diz que a terra foi destruída. Inclusive tem umas passagens assim que o pessoal que gosta de extorquir o povo, né? Tem algumas coisas assim. Mas assim, deixa esse ponto para depois, né, Rogério Gomes? Deixa essa passagem para depois. Olha só, o aspecto desses gafanhotos. Eram semelhantes a cavalos. Você já viu alguma coisa disso? Não, nem imagina, porque é uma aberração. Essa imagem que nós vamos falar aqui agora, não é o importante a imagem, mas o símbolo. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Olha só um ponto tão importante para nós. Diz que, então, eles têm uma aparência. E o que significa cavalos? Se fosse nos dias de hoje, traria outro tipo de símbolo. Mas naquela época, cavalo traz poder, representa poderio. E olha o que diz o texto. Diz assim, eles estão preparados para a peleja. Então, imagina qual que foi a ação dos Estados Unidos para intimidar o Irã. Não. É isso. Porta-aviões. Miserável pecador. Está vendo? O pecado a gente lembra, né? O pecado, pensamento errado, vem rapidamente. Já viu isso na sua vida? Mas coisa boa que a gente precisa, não lembra rápido, né? Como é que chama, Roberto? Ard Roosevelt. Não sei se ele é o Roosevelt. Tá bom. O que importa é os Estados Unidos falam assim, Irã, você está querendo se meter na peleja aí? Está estacionado aí, o porta-aviões. Procura o nome dele aí, Cade, miserável pecador. Acha aí, já fala para mim, ajuda aí. E aí, o Irã falou assim, nós somos loucos, mas não somos tanto, né?
Olha o que representa aqui os cavalos. Os cavalos aqui é um poderio militar. Há uma ação desses gafanhotos que não é porta-avião que vai intimidar um demônio. Como é que você vai combater demônio com a bala? Como é que você vai combater demônio com a bomba atômica? Eles têm um poderio que homem algum, ser humano algum, consegue controlá-los ou impedi-los. Como é que você fecha a porta? Como é que você se esconde nos bunkers? Eles não, eles têm muito mais poder do que qualquer exército humano. E o texto diz, tem mais características desses gafanhotos, que são os demônios. Preparados para peleja, os cavalos, na sua cabeça havia como coroas, parecendo de ouro, havia brilho, havia uma imagem. Henry Ford. Isso. Gerald Ford. Isso mesmo. Então, é isso aí. É o mais poderoso do mundo. Para assustar alguém, você põe um porta-avião desse lá no mar deles, tá? Mas aqui, o texto diz que não somente eles são como cavalos preparados para uma peleja, uma batalha, mas também possuem uma coroa como de ouro. Eles não são qualquer coisa. Por que eles estão presos? Porque eles têm, até no inferno, né? Mas é uma relação onde há, sim, o poder destruidor deles é maior do que qualquer outro. Só uma passagem aqui, um parênteses aqui. Eu sempre, quando vejo as manifestações, um dia uma pessoa disse assim, aquela igreja não tem poder. Olha só, Eliana, a expressão da pessoa, aquela igreja não tem poder. É alguém comentando, não foi comigo presencialmente não, graças a Deus. Mas eu ouvi um comentário dele, aquela igreja não tem poder. Ninguém é liberto da possessão demoníaca. Olha, ela está pegando o termômetro espiritual para dizer naquela igreja não tem poder, porque não tem libertação demoníaca, não se manifesta demônios lá naquela igreja. Olha só, então a igreja mais herética, que nem deve ser tratada como igreja, inclusive nós nem aceitamos o batismo deles, a única igreja chamada evangélica no Brasil que nós não aceitamos transferência, qual é? Vocês são presbiterianos, hein? A Igreja Universal. Porque ela é considerada seita. Nós amamos os irmãos que vêm de lá, fazemos todo o processo de discipulado e depois, inclusive, podem ser recebidos aqui e batizados. Por quê? Porque é a igreja que mais tem lá a gente liberta, não é assim que lá manifesta? Eu sempre digo isso. E olha que eu já participei das quebradas dessas aí, viu, gente? Já estive lá no meio lá de muita coisa esquisita que, para mim, 80% era fake. Tinha, sim, algumas coisas que são espirituais, sim. Mas eu sempre digo, para mim, pastor Fábio, tá? A patente mais baixa é que faz estardalhaço. Entenderam? A patente mais baixa dos demônios é que faz aquele show e provocação, e muda, né? Sabe aquela coisa horripilante? Que gosta de uma igreja, gosta do microfone. Esses, para mim, é os patentes mais baixos. Porque, para mim, as patentes mais altas, eles trabalham nas ideias, nas filosofias, nos ideais da sociedade. E eles não se revelam, vai se revelar dentro da igreja? Não, de jeito nenhum. Eles trabalham. E diz o texto, eles têm como coroa, eles possuem poder. Uma certa vez, dois jovens foram expulsar um demônio. E eles oraram assim, nós expulsamos você em nome de Jesus, em nome de Paulo. O que o diabo fez com eles? Não conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem vocês são? E deu uma tunda neles. Demônio, a gente não brinca. A gente caminha com Jesus e sabe que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas a gente sabe da ação que ele tem e que é, sim, poderosa. Mas olha só, o texto diz que não somente esse símbolo, mas ele tem também, o seu rosto era como o rosto de homem, verso 7. E o rosto do gafanhoto
era como o rosto de homem. Alguns vão dizer que há ser na natureza, na criação, mais, como que eu posso dizer, hábil, né, do que o ser humano para poder seduzir alguém, para poder utilizar da sua capacidade, da sua inteligência, da sua perspicácia. Essa ação do homem, essa figura do homem aqui, ela aponta para essa sagacidade do ser humano. Mais uma vez reforçando, para mim, esse abismo, quando ele for aberto, se Deus não permitiu já que for, ele aponta para ações demoníacas que elas atuam em locais de muita proporção. Eu vou falar uma besteira aqui, posso, porque eu estou com temor ao Senhor. Para mim, quem cria ações na moda, alguém disse assim na escola, aí, não foi da igreja não, a moda agora nas lojas só vende, cropped, só vende cropped nas lojas agora para as moças. Olha que coisa. Vocês sabem o que eu estou falando, não sabem? É uma peça feminina para moçadinha agora. O umbigo é pouco, né? Daqui a pouco dá para cima do umbigo. Será que são coisas normais, né? Será que quem está por detrás de criar tanta facilidade para se apegar ao TikTok com tanta dança sensual, maliciosa, será que são somente coisas humanas? E percebe que o homem faz parte disso tudo porque ele é pensante, ele utiliza da sua capacidade. Eu fico imaginando essa relação quando ela começa a atuar de maneira destruidora, porque nós não estamos vendo ainda. Nós não estamos vendo muita coisa que vai acontecer. Mas isso aponta, irmãos, para essa sagacidade demoníaca. E diz o texto: e também tinham cabelos, como cabelos de mulher. Aqui, os estudiosos vão dizer que havia um culto chamado culto a Dionísio, um culto pagão, que era muito comum, inclusive, nos tempos bíblicos. Os povos gentios, os povos idólatras, cultuavam os seus deuses com bacanais. O que era isso? Havia orgias, prostituição, e isso era meio que cotidiano na prática desses homens e mulheres. E essa relação, então, aponta para esse contexto onde é apontado aqui que há uma relação, inclusive, fraudulenta, suja. Ela aponta para uma relação marcada. Eu repito a palavra, né, mas ela tem sentido. Ela é da sedução. E aqui, não em si a figura da mulher, mas sim a prática. E aqui, então, é importante. Os seus dentes, como dentes de leão, eu não vou destacar todos porque não há tempo, mas a sua capacidade de ferir, suas coraças como coraças de ferro, o barulho de suas asas faziam como carros, barulho de carros de muitos cavalos. Quando correm a peleja, tinham ainda uma cauda, como escorpiões e ferrão. A cauda tinha poder para causar dano aos homens por quanto tempo? Vou fazer um parênteses para a gente fechar aqui e terminar, está terminando no próximo versículo. Irmãos, louvado seja Deus porque você é do Senhor Jesus. Mas ainda há tempo para nós anunciarmos às pessoas a palavra de Deus. Porque muitas pessoas vão ouvir isso aqui e vão dizer: eu quero caminhar com aquele que já me chamou e eu ignorei. Eu quero viver minha vida de fato na presença de Cristo, quero me arrepender dos meus pecados. Porque ainda há tempo do convite de arrependimento. Porque a igreja de Cristo não vai passar por isso daqui, por esses sofrimentos aqui não é para a igreja de Cristo. Esses sofrimentos aqui é para aqueles que não temem ao Senhor,
é para aqueles que jamais se arrependem dos seus próprios pecados. O seu coração é obstinado. E eu quero terminar com o versículo, depois eu vou voltar domingo que vem com mais detalhes. No final diz assim: tinha sobre eles o seu rei, anjo do abismo, cujo nome era em hebraico Abaddon, ou em grego Apolion. A tradução no original, a palavra aponta para destruidor. Então eles têm um comandante, né? Eles têm um comandante. O nome dele é Apolion, Abaddon. A palavra destruidor aí é a mesma, tanto para um termo como para o outro. E eu termino com o verso 12. Vamos ler juntos o verso 12? O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. É possível, é provável que já começou a quinta trombeta? É possível, ainda que em menor escala, eu vejo. É possível que vai chegar daqui 1 mês, daqui 2 anos? É possível? Não, é certo que vai chegar. O tempo que nós temos hoje é para dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor selou a minha vida. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor me escolheu e eu faço parte do teu povo. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor trouxe no meu coração quebrantamento. Eu convido você também a pensar: você ama o Senhor Jesus de todo o seu coração? Você já declarou: Senhor, Senhor, eu tenho prazer na tua presença? Não estou falando de ser presbiteriano. Não estou falando para você ser, porque já sou membro da igreja. Não, eu estou dizendo para você, você já de fato caminha com Jesus, amando a sua palavra, tendo prazer na presença de Deus, para que a nossa prática religiosa não nos engane. Porque na realidade o que faz a diferença é se nós somos de fato nascidos de novo. A presença desse selo, eu não tenho dúvidas, que é a presença do Espírito Santo sobre nós. Louvado seja Deus, porque nós fomos alcançados. E essa igreja continuará com as portas abertas, pregando o evangelho, porque há muitos ainda que vão se arrepender e serão livres desse sofrimento. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Eu convido você a ficar em pé.